meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui a Pro Eliane, trazendo dicas de férias. Férias, professora? Como assim férias? Na verdade a gente está em férias forçadas, né? Mas vamos usar nossa imaginação e fazer de conta que julho nós estamos de férias. Mas aí a Pro Eliane resolveu mandar duas dicas aí de férias para a saúde, para quê? Saúde integral. Tá? Na verdade, a gente vai falar da remoção de toxinas por destoxificação ou desintoxicação iônica. Né? Que danado é isso, professora? Bom, na verdade é uma continuidade da aula de biomagnetismo. Então, quem viu a aula de biomagnetismo, eu expliquei sobre as cargas elétricas do nosso corpo. Então, lembra que a professora sempre fala que nós somos seres elétricos, né? E lá na última aula eu falei que nós somos seres atômicos, nós somos todos, o universo é feito de átomos, e átomos têm propriedades elétricas. Por quê? Porque tem cargas elétricas. Então, lembrando lá do átomo, a gente vê o átomo, que lá no núcleo do átomo a gente tem nêutrons e prótons, sendo nêutrons cargas neutras, prótons cargas positivas, e em volta lá do núcleo do átomo a gente tem o que está girando em torno aí, os elétrons, e os elétrons têm cargas elétricas negativas. Então, o que eu falei para introduzir o biomagnetismo e explicar como os benefícios do tratamento, né, da terapia através do biomagnetismo, eu expliquei então lá que se a gente tem, então é a biofísica do nosso corpo, se a gente tem equilíbrio entre as cargas elétricas dos átomos, tá tudo bem, tá tudo em equilíbrio, né? Então lá o átomo ele tem quantidade de cargas positivas e negativas iguais, então tá em equilíbrio. Quando por algum motivo, e tem diversos motivos, para que haja um desequilíbrio nessas cargas, aí que dá ruim. Por quê? Porque se lá no átomo ele perde elétrons, e a gente faz isso o tempo todo, quando a gente está respirando, né? Tô perdendo elétrons. E quando a gente perde elétrons, o que aconteceu com aquele átomo? Ele ficou com mais carga positiva, lembra? Lá dentro do núcleo do átomo a gente tem os prótons com as cargas positivas. Então, se em volta lá eu perdi elétron, eu vou ficar com quantidade de cargas positivas. E quando isso acontece, a gente vai ficar mais... vai desequilibrar o pH do nosso corpo. E a gente vai ficar mais ácido, né? O meio interno, o nosso sangue, acaba ficando mais acidificado, porque a gente perdeu esses elétrons e ficou mais positivo, ok? O que causa acidez, né, no nosso sangue, no nosso corpo? Olhando, aí tem que voltar lá na aula, porque eu falo da escala de pH, que é de 0 a 14, né? E se a gente está mais no meio disso, a gente está com um equilíbrio em pH e a gente favorece os nossos sistemas orgânicos. O que acontece quando a gente fica mais acidificado? A gente entra em estresse oxidativo, que a gente chama. E aquilo que oxida, a gente lembra o quê? Enferruja. Então, por isso que a gente envelhece e acontece todas as reações, né, por acidificação. As pessoas de mais idade, que acabam desidratando, não bebe água, né, a alimentação acaba diminuindo, e por diversos fatores são mais acidificados, tem um corpo mais acidificado, né? O câncer, por exemplo, se prolifera em meio ácido. Então a gente tem que evitar a acidez. Eu não estou falando da acidez, por exemplo, do ácido clorídrico, né? Que lá no nosso estômago a gente tem que ter um pH um pouco mais baixo, mas isso tem mais a ver com a digestão daquele alimento que está lá. Ali tá tudo bem ali, né? Mas eu estou falando no sangue de forma geral, a gente precisa estar com esse sangue com pH mais neutro. Então, quando a gente vai perdendo os elétrons, e isso pode acontecer por
poluição eletromagnética, lembra? Então a gente está sofrendo interferência da poluição eletromagnética, que hoje é muito maior. Hoje a gente tem o 5G aí, então antena em tudo que é esquina, em todo que é lugar. A gente tem os aparelhos eletrônicos o tempo todo do nosso lado. A gente está sofrendo essa poluição eletromagnética. Os nossos elétrons, né, os nossos átomos estão interagindo com esse meio externo e vai ter sim consequências por conta disso. A gente tem a poluição do ar, então que a gente respira, o que chega até a nossa pele, o que a gente come, então um alimento que não é compatível com o nosso DNA. Então também existe esse estudo, a gente saber o que é compatível, né? Porque às vezes o brócolis vai fazer bem para mas nem tanto para mim. O feijão vai fazer bem para mas nem tanto para mim. Então a gente precisa descobrir também o que é mais compatível com o nosso DNA, porque a gente tem também a nossa hereditariedade. A nossa ancestralidade vai ter influência, sim, né, sobre a nossa genética. Então, sobre a nossa genética. E aí tem a epigenética, que é além da nossa genética, que é esse meio, é esse entorno, que pode startar coisas que poderiam estar adormecidas, porque de acordo com a alimentação que a gente tiver, se a gente tiver com a nossa alimentação compatível, a gente está com o nosso estresse oxidativo em equilíbrio, ou seja, não ter diminuir a probabilidade de estar constantemente em estresse oxidativo, a gente não starta os nossos genes que poderiam provocar doenças autoimunes ou doenças que podem nos levar a um estado de não saúde, de enfermidades. Então, isso é parte da alimentação. Tem a água que a gente consome, né? A gente bebe água de cocô, é água de reuso. Então, imagina a quantidade de metais pesados, né? De toxinas que tem, parasitas, fungos, tudo que a gente consome de ruim, a gente excreta através do cocô, através da urina, através do suor, e essa água vai tudo lá para o rio e daqui a pouco a gente está bebendo ela de novo. Então a gente vai também ter que se preocupar com a água que a gente consome, porque isso volta para o nosso corpo e vai intoxicar e vai proporcionar então essa perda de elétrons aí e vai oxidar o nosso corpo. O que mais que a gente pode ver? Então eu falei da poluição eletromagnética, dos alimentos, então tem também os agrotóxicos, né? A comida industrializada que não é comida de verdade, lembra que a professora D fala? Então mesmo a gente evitando o industrializado, porque colocam muita química ali, a gente ainda tem o alimento que chega até nós, que seria o natural, não industrializado, mas também tem uma quantidade de metais pesados e agrotóxicos que pode nos fazer mal. Então, o ideal seria o orgânico, o melhor dos mundos, mas a gente precisa aprender, então, como diminuir a carga tóxica também dos alimentos, certo? Então, para isso tudo precisa o quê? Conhecimento, precisa buscar esse conhecimento. O que mais que a gente tem? A gente tem os pensamentos, né? Os pensamentos também podem... O que faz o pensamento da gente? Ele não gera uma bioquímica das emoções? Lembra lá da aula da bioquímica das emoções? Que a gente, no nosso estado mental, emocional, vai gerar cargas elétricas lá no nosso cérebro, porque tem as ondas cerebrais. Lembra da aula das ondas cerebrais? Em que a gente tem várias ondas lá, então a gente vai ter também a parte elétrica funcionando ali, que pode gerar então uma bioquímica desfavorável, porque eu vou liberar hormônios, né? Vou liberar aquele churume, lembra? Que eu falei de carga tóxica que a gente vai liberar de acordo com os nossos pensamentos. Então a gente tem que também cuidar da nossa nutrição mental, emocional, que vai favorecer então a gente se manter nesse estado de equilíbrio eletrolítico que a gente fala, ou eletrônico, ou iônico, né? Então, por que iônico? Por que eu falei da desintoxicação iônica? Porque quando há um desequilíbrio dessas cargas
dos elétrons, né, a gente fala que tem os íons, né? Então, a gente chama ânion e cátion, né? Então, quando a gente está carregado positivamente, a gente fica mais acidificado e, portanto, a gente favorece todo um desequilíbrio do nosso meio interno e pode, então, gerar essas enfermidades. E quando a gente ganha elétron, né? Então, aí, nesse caso, a gente vai ganhar elétron, vai tender a ficar mais alcalino, nosso sangue mais alcalino, e isso favorece também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas favorece, então, a gente no estado de alcalinidade, a gente vai ter uma condição melhor de lidar com parasitas, fungos, bactérias, esses micro-organismos. E por quê? Porque quando eles estão presentes no corpo, lá a aula de biomagnetismo, quando eles estão em equilíbrio com a gente, tá tudo certo, ok? Quando acontece um desequilíbrio por essa nossa condição ácido básica, vai dar ruim, ou vai ter a chance desses fungos e bactérias, parasitas, micro-organismos aí, fazerem a festa e provocarem, então, a doença. Então, na verdade, eles não são o problema é o nosso meio, né? O meio interno e o meio externo que vai fazer a gente ficar doente ou não. Ok? Por que eu estou falando tudo isso? Para preparar, então, para entender que nós temos no nosso corpo os filtros do nosso corpo. Nós temos o fígado, nós temos o pulmão, nós temos o rim, nós temos a pele. Lembra? A pele é o maior órgão do corpo humano. Toda essa superfície aqui, ó, está em contato com o meio externo. Então, se a gente não cuida do que a gente está tocando, do que a gente está passando no corpo, né? Não é só com o que a gente está ingerindo, a gente também vai fazer com que esse órgão inteiro fique sobrecarregado e ele não consegue fazer a detoxificação do nosso corpo. Quando a gente pensa em detoxificação, né, do nosso corpo, que tem muito moda, né, detox, não sei o que lá, detox, a gente pensa normalmente em ingerir alguma coisa, um suco, alguma coisa que detoxifique o nosso organismo através da ingestão. Só que, gente, se a gente tem tudo isso, toda essa sobrecarga, né, principalmente alimentar, a gente tem o que está acontecendo? Esses filtros, então, o nosso pulmão para filtrar, o nosso fígado para filtrar e o nosso rim para filtrar estão extremamente sobrecarregados. Imagina quanto de sobrecarga eles têm o tempo inteiro, porque a gente tá comendo mal, bebendo mal, né? Líquidos aí que a gente já falou lá na aula, a professora D fala, os refrigerantes que tem pH 2,5, 3, lembra lá pra gente, com um copo de Coca-Cola, são 32 copos de água, numa água com pH de 8 pelo menos, né? Um pH alcalino, também não pode ser muito, tá? Mas assim, lembrando que o nosso sangue é de 7,35 a 7,45, o pH normal, um pH eficiente para o nosso sangue. Aí a gente toma uma Coca-Cola que tem um pH super baixo, 2, vai acidificar? Vai, né, acidificar, e aí o que pode, esse desequilíbrio vai dar ruim. Então, para a gente conseguir equilibrar esse pH do corpo, lembra lá, são 32 copos de uma água de boa qualidade, com um pH, né, de 8 aí, para conseguir voltar à normalidade do pH neutro do nosso corpo, de 7,35, 7,45 ali. Então, veja bem o que a gente faz com o nosso corpo. Então, aí você fez isso com o seu fígado, você fez isso com o seu rim, né? Você tá lá respirando, fumando ou respirando na máscara, né? Você fica muito tempo com a máscara, você vai respirar, né, o oxigênio e vai soltar o gás carbônico. O gás carbônico faz o quê? O efeito tampão, o que ele faz? Acidifica. Então, só vai usar máscara em lugares de
gente perto, lugares que a gente não consegue manter distanciamento das pessoas, né? Mas quando sempre tiver oportunidade, respire ar puro, respire natureza, respire perto de árvores, né? Respire na praia, porque a gente precisa de oxigênio. Se a gente tiver só gás carbônico, vai acidificar, então vai enferrujar e vai dar terreno biológico para quem? Fungos, bactérias e tudo que tem de ruim que pode acontecer de desequilíbrio no corpo, ok? Então, aí todo mundo pensa em detox, né? Detox via oral. Caramba, mas já não tá sobrecarga ali, aquele fígado, aquele rim já não tá sobrecargado? Então, por isso que milenarmente, da época dos egípcios, dos hindus, dos orientais, o que se usava? Escaldapés, banhos de assento, banho de imersão, fangoterapia, né, que é argila no corpo, usando aquele líquido lá de origem vulcânica, de origem marinha, para tirar, desintoxicar o corpo, fazendo com que aqui o meio interno, né, consiga eliminar através do que? Desse órgão maravilhoso que nós temos, o maior órgão do corpo humano, que é a pele, ok? Então, o que aconteceu? Por isso que as dicas que eu trouxe hoje são escalda-pés e banho de assento. Por que o escalda-pés? Porque o escalda-pés vai tirar a sobrecarga de rim, de fígado e de pulmão, de desintoxicação do nosso corpo, esse detox do nosso corpo, através da pele dos pés. Por que pele dos pés? Porque, lembra, lá na aula de reflexologia, a gente não viu que a quantidade de terminação nervosa que a gente tem nos pés, a parte da reflexologia, ou seja, os órgãos, né, do nosso corpo estão, os pontos, né, do nosso pé estão indicando regiões do nosso corpo. Então, pelo nosso pé, a gente pode fazer um tratamento sistêmico do corpo. Por quê? Porque a relação de determinadas regiões do pé com órgãos do nosso corpo. Então, usar a água, uma água de boa qualidade também, uma água filtrada no pé. Também a gente não vai usar qualquer água no pé, mas uma água filtrada no pé, uma água fervida, uma água filtrada, e utilizar chás, né, óleos essenciais ou chás, essas ervas que têm propriedades iônicas. Do mesmo jeito que nós somos feitos de cargas elétricas, esses chás, esses óleos também têm as cargas elétricas que vão beneficiar o nosso corpo. Por quê? Porque vai fazer uma troca, né, com esses eletrólitos do nosso corpo, vai fazer uma troca com essas substâncias, e dessa forma a gente vai desintoxicar ou destoxificação do corpo através da pele do pé. Vai fazer essa troca. Olha que fantástico, sem passar então por fígado, rim e pulmão. Não vão sobrecarregar, entendeu? Do que a gente fazer esse detox via oral. Porque a gente vai estar sobrecarregando, às vezes, um órgão que já está sobrecarregado. Então a gente pode usar tem vários, a gente vai em outras aulas, pode falar da gente fazer isso via cremes, ou na verdade absorver coisas através da nossa pele, shampoo, creme, etc, que a gente fizer. Do jeito que a gente absorve coisa ruim, a gente pode absorver coisa boa também, sem precisar ser oral, sem precisar fazer a sobrecarga de fígado, de rim, né? Ok? Bom, e então os benefícios do escaldapé. Então lá tem as terminações nervosas, tem essa parte da reflexologia. Então a gente tem condição de utilizar um meio que é prazeroso, indolor, né? Fácil de fazer. E aí na internet ou consultando naturopatas, a gente tem lá várias substâncias, né? Várias substâncias que vão ajudar. Mas pode você colocar um chá de camomila nessa água, né?
um óleo essencial, de uma gotinha de lavanda, uma gotinha, porque hoje também tem bastante gente que conhece as propriedades do óleo essencial, e em óleo essencial tem que ser mínimo, tá? 1, 2 gotas no mínimo, porque em cada gotinha carrega toneladas da substância ali, ok? É altamente concentrado. Então tem que tomar cuidado também, tá? Com os óleos essenciais. Mas ali numa bacia com 3, 4, 5 litros de água, usar rosas e etc, tá bom? Então você pode usar o escaldapés. Como fazer escaldapés, né? Como eu falei. Então vai colocar só os pezinhos mesmo, vai colocar o chá ou o óleo da sua preferência, ou de acordo com o efeito terapêutico que aquilo traz, mas com certeza, ele vai provocar um relaxamento, um bem-estar para você, ok? Então, a aguinha ali de 36 a 40 graus, não precisa ser despela-pé, tá? Não é escalda-pé, não é despela-pé. Então, de 36, que é a temperatura do nosso corpo, 36,5 a 40 graus, tá bom. E vai ficar ali de 15 até 20 minutos temperando a água, né? Colocando um pouco mais de água quente conforme ela for perdendo a temperatura, ok? Então, você pode fazer isso uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, tranquilamente, ok? Então, vai fazer esse equilíbrio iônico com o nosso corpo e ajudar bastante o nosso sistema de filtro aí, rim, filtro. Também o banho de imersão, que era muito usado e muito usado, né, antigamente, e aí foi se perdendo essa sabedoria popular que tem sim estudos científicos, né? Então, se a gente for lá no Google acadêmico, que é diferente desse Google aqui, a gente põe na Google acadêmico, que são onde se coloca os artigos, onde se coloca os estudos indexados. Então, lá, se você olhar, coloca lá escaldapés, vai ter lá cerca de, deixa eu ver quanto for, cerca de 8.000 artigos. A mesma coisa para o banho de assento, em torno de 8.000 e poucos artigos científicos lá de estudos que fizeram sobre o banho de assento. Então, hoje, os médicos integrativos, todos são unânimes em usar esses recursos. O Congresso Mundial de Medicina Integrativa se falou muito de banho de assento, de escaldapés, de faloterapia, de naloterapia, através da DEM, né, transcutâneo, da desintoxicação transcutânea ou das absorção transcutânea, de vários, né? Então, os médicos hoje que estão mais à frente, né, do seu tempo e estudando isso de verdade, estão usando os recursos naturais para a nossa cura, em vez de ficar somente na parte química, né? Lembra que eu falo lá, todas moléculas, principalmente a parte química dos medicamentos, dos fármacos, que não são orgânicos, ou seja, eles não são da natureza, quando a gente coloca no corpo, vai dar reação. Algumas reações são ruins, outras piores, outras fatais, né? Mas o que acontece? A gente vê, por isso que a gente pega a bula do medicamento e vê lá as reações adversas e vê lá as interações medicamentosas, porque são moléculas estranhas ao nosso corpo. Então a tendência é rejeitar, é dar outro problema. Então, o que a gente pode fazer? Graças a Deus existe a farmacopeia, existe a alopatia, sim, né? Existe a cirurgia, existe, mas a gente vai fazer o quê? Vai usar concomitantemente, né? Como coadjuvante, porque muitas vezes quando a gente começa a usar junto, a gente vê a tendência de diminuir essas moléculas não identificadas pelo nosso organismo, essa parte química, e a gente vê o recurso orgânico natural começar a se sobressair, porque vai ajudando tanto que a gente vai diminuindo
a carga tóxica ou a carga química utilizada por esses medicamentos. Então, graças a Deus, a medicina integrativa cada vez mais vem mostrando aí que nós temos um sistema imunológico fantástico, maravilhoso, a gente devia acreditar muito nele, que é da natureza, é natural, ok? Aí a gente vai diminuindo a necessidade de usar essas moléculas que são estranhas ao nosso organismo, ok? Então, o banho de assento. O banho de assento, então, ele vai ser muito eficaz, porque também através da mucosa da genitália, né? Não é só a pele em volta do períneo ali, mas a gente tem a mucosa. Então, a mucosa, né, da vulva, da vagina, no caso do ânus ali, nos meninos também, da glande, né? Que essa mucosa também vai fazer esse sistema de detoxificação, vai fazer essa troca eletrolítica também, e aí através de substâncias também que podem ser usados, e sem esquecer do sal grosso, né, gente? Sem esquecer do sal grosso, que o que mais a gente conhece é escaldapés, por exemplo, com sal grosso. Nos banhos de assento se usa muito sal grosso, usa-se muito vinagre, usava-se muito vinagre, mas também tem que saber a dosagem direitinho, por isso que consulta um naturopata ou algum site de médicos integrativos ou naturopatas que lá explicam direitinho, né? Procure então sites de médicos, de terapeutas mesmo, não só de revistas, né, de saúde, mas profissionais que têm o hábito de usar realmente. Então hoje a gente tem muitos, tá bom? E aí vocês conseguem ver o que é bom para vocês. Bom, então era essa dica aí de duas coisas super, né, baratas. Aí o banho de assento, lembrando que água fervida, água limpinha, água fervida, filtrada, fervida. A temperatura também vai ser uma temperatura agradável, então também vai ser em torno de 36 graus, 37, 38 graus. Também não precisa ser água pelando, tá? Vai ficar menos tempo, não precisa ser 15, 20 minutos, vai ficar de 3 a 5 minutos no banho de imersão. Também vai usar substâncias que são mais indicadas para essa região e para o que você precisa resolver. Ou, lembra, não é só ter problema ginecológico, geniturinário, né? Então, de uretra, hemorroida, então, meninos e meninas, não é só, a gente pode usar para detoxificar, né? Não precisa estar com um problema, a gente pode usar para tirar a sobrecarga do nosso fígado, do nosso rim, que a gente sabe que a gente tá poluído, ok? Então, a dica que eu trouxe aí para vocês, espero que seja válido, porque, como eu falei lá, né? É barato, indolor, prazeroso, fácil de fazer e eficaz, muito eficaz. E tá ao nosso alcance, né? Então, é isso que eu tinha para deixar para vocês, ok? Acho que eu falei tudo aqui. E para finalizar, né, as melhores estratégias de saúde, né, que a gente pode usar para manter a nossa saúde, para recuperar a nossa saúde, são aquelas que a gente consegue adicionar aos nossos hábitos diários do nosso dia a dia, porque tudo que é muito complicado a gente tende a correr, né? E no caso desses dois recursos, dessas duas dicas, né? São muito fáceis, porque tá ao alcance de todo mundo fazer, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pergunta lá na aula lá, ou quem tem meu WhatsApp, pode perguntar pelo WhatsApp e faz a perguntinha lá que depois eu respondo. Vocês veem que eu sempre respondo vocês quando vocês colocam os comentários, ok? E eu espero então que vocês tenham um fim de férias aí muito bom, com saúde, saúde emocional, né, muito importante,
saúde física, mental e espiritual. Muito importante, né? Essa saúde espiritual, essa saúde energética, para manter o equilíbrio e não acidificar o corpo e dar brecha aí para o que a gente convive, né? Lembra nas aulas lá que eu falei que bactérias, de 90% do nosso corpo é bactéria, né? Entre elas boas, aquelas que não são boas, aquelas que ficam em cima do muro, mas a gente tem os vírus também, os parasitas, muito parasita, a gente não tem ideia, né, de que a gente consome comida com parasita, e que faz tanto no nosso corpo, a gente não tem ideia. Então, para que a gente conviva bem com eles, a gente precisa estar num estado de equilíbrio. Ok, gente? Um beijo no coração, gratidão por mais essa oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá bom? E até o mês que vem. Beijo!